motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado,
motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Bora, que o pessoal no estúdio tá falando de camarão bem na hora do almoço, meu Deus do céu! Ó, vambora, pessoal, programa Doses Milionárias começando. A gente começa o programa de hoje falando sobre o poder de reconhecer sua própria história. É super interessante isso, porque nós vivemos dias em que as pessoas estão buscando a sua identidade, quem eu sou.
É muito comum quando você vai perguntar pra uma pessoa, quem que você é? Fala um pouco de você. A pessoa às vezes só fala daquilo que é a profissão. Falta reconhecer a sua essência. E o que dizer então da nossa própria história? Será que você já contou um pouco da história da tua vida pra alguém? Às vezes você acha que a tua história não é tão interessante assim. Saiba que talvez a sua história seja inspiradora e motivadora para muita gente. O poder de reconhecer sua própria história, então. Com ela, senhoras e senhores, empresária e escritora, está à frente do I&D Negócios com seu marido. Vamos dar as boas-vindas para Poliana Andrade. Seja muito bem-vinda, Poli. Tudo bom, Léo? Tudo bom, Poliana? Tudo. Esse papo de camarão, hein? É. Camarão internacional. Nem tô com fome, né? Ai, Poliana. Poliana, e aí? O poder de reconhecer sua própria história. As pessoas estão com dificuldade de entender até quem são. Isso é real, né? É totalmente real. E eu tô trazendo esse tema, Léo, porque eu tenho passado por esse processo nos últimos anos. Principalmente nos últimos 2 anos, que foi quando eu tomei algumas decisões, assim, bem disruptivas na minha vida. Em relação à dedicação à maternidade, em relação a empreender. Só conta o pessoal aqui, quem não sabe ainda, são quantos filhos? São 3. 3 filhos. As idades quais que são? São as idades. Melhor vir aqui fazer, senão vai confundir a pessoa. Obrigado, Elias. A mais novinha tem 1 ano e meio. É bem pitititinha. É bem Eu tô olhando pra pitititinha. Poliana que fica difícil acreditar que tem um nenenzinho de 1 ano e meio. Tá em casa agora ou tá lá na Sempre? Não, tá lá na Sempre. Daqui a pouco vai vir a dona da Sempre aqui, a Patrícia, a gente vai conversar com ela. Tá lá na Semana da Filosofia, Semana da Criança, que é a Semana da Filosofia, que a Patrícia fez lá, super, super bacana. E aí tem um de 3 anos e uma de 5 anos, né? Uma escadinha. Mas vamos lá, 1 ano e meio. 1 ano e meio, 3 anos e 5 anos. Ok. Elas foram as grandes impulsionadoras ou propulsoras para esse processo de mudança teu ou não necessariamente? Totalmente. Só que o que eu descobri? Que agora que eu tô chegando num processo de estabilizar, de ter clareza do que eu quero, né? Nesse replanejamento de carreira, replanejamento de estilo de vida. Eu era, antes de filhos, workaholic, trabalhava em grandes corporações, grandes organizações. Então, é um outro formato, é outra realidade, né? O que eu tô descobrindo? Que, na verdade, eu tô voltando à minha essência. Porque eu falo que eu nasci escritora, assim, porque eu era pequena e escrevia com 7 anos, 8 anos eu já escrevia poesia. Depois, na adolescência, eu entrei para a União Literária, comecei a escrever alguns romances, fundei um jornal. E depois que eu entrei na faculdade, isso tudo se perdeu, né? Porque eu endureci. Você fundou um jornal na faculdade? Antes da faculdade. E eu escrevia crônicas, era o meu próprio jornal, eu mesma distribuía, captava recursos para o meu próprio jornal, e ele circulava, enfim. Isso lá em Anápolis? Isso lá em Anápolis. Depois da faculdade, eu ainda tive um período ali de escrita criativa também, mas que aí quando eu entrei em pós-graduação, nesse processo de mestrado, doutorado, e fui lendo coisas mais científicas, isso também se perdeu, né? Mas eu tenho vários escritos, vários, né? Inclusive não publicados, alguns publicados e alguns não publicados, a maioria não publicado. E aí, nesse processo, né, de retomar, de recuperação, assim, de reestruturação da minha carreira pós-maternidade, eu voltei a fazer o que o que eu nunca deveria ter parado de fazer, né, a minha vida inteira. Então, o que eu percebi? Que eu tinha perdido não reconhecido a minha história. Foi isso que eu percebi. E aí, por isso que o poder de reconhecer a sua história, né? De prestar atenção em você mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque quando você vai trabalhar em grandes organizações, você trabalhou, por exemplo, você trabalhou na ONU, só o peso disso já é muito grande. Fala, não, eu trabalhei para a ONU. E você trabalhava ainda num cargo estratégico. Você trabalhou ali na Casa Civil, você trabalhou diretamente no governo Bolsonaro com a presidência da República. Isso também brilha os olhos, isso mexe com a gente, tem uma responsabilidade e tem uma beleza naquilo que você fazia. Você fazia um trabalho muito voltado para a população, para o social. Sim. Questões assim, é uma pergunta, tá? No teu processo reflexivo a respeito da tua história. Porque na tua história, quando você nem precisava de dinheiro, você foi lá e lançou um jornal. Você já escrevia,
Isso mexe com você, faz parte de quem você é. Faz parte de quem você é. Você acredita que às vezes nós, na nossa vida adulta, a gente, não sei se a palavra está correta, tá bom? Mas algumas vezes a gente acaba sendo tentado por algumas coisas que talvez enchem os nossos olhos por N razões, que talvez até dê uma lambida, entre aspas, aqui naquilo que é o nosso propósito, mas não é pleno. E o pleno existe aqui do lado. Exatamente. Mas de repente, esse encher dos olhos, de repente, a gente fica ali meio que, entre aspas, tá? Gigantescas agora. Enganados em algo. E que quando a gente reconhece a nossa história, a gente volta para aquilo que realmente nos preenche. É por aí, mais ou menos? Eu até que fui coerente com a minha... Porque eu também sempre tive uma ligação muito forte com o social. Eu era num nível tão exagerado que eu saía catando pessoas na rua, levava ela para casa, minha mãe chegava e enlouquecia. Falava, mas que você tá maluca, né? Que você tá... Tava lá comendo com o cara que tava no meio da rua. Imagina o perigo disso, né? Homem. Isso você o quê? Adolescente ainda? Adolescente. Eu fazia isso, eu fazia esse tipo de coisa, assim. Mas eu não tinha muita noção. Francisco de Assis Girl. Eu não tinha muita noção das coisas, assim. Então, eu até que fui coerente, porque eu segui a carreira social e fui muito, né? Feliz e tive uma satisfação muito grande e realização nesse campo, né? Tudo que eu passei, assim, na carreira ligada ao social, para mim, valeu a pena. Só que, quando eu lembro da escrita, eu lembro que eu tinha a sensação, assim, de que você tá inteiro, né? Que você tá... Depois que você termina alguma coisa, que você termina de escrever um conto, uma crônica, né, uma parte de um romance, assim, é uma sensação que é indescritível, sabe? É de vida mesmo, assim, de você estar realizando algo que está na sua essência, né? E colocando para fora ali tudo que você não dá conta de colocar de outra forma, né? E aquele é seu campo de vazão, assim. E aí, quando eu lembro também de algumas questões, por exemplo, eu ganhava todos os concursos de redação da escola. Eu tinha 6, 7 anos e ganhava todas as redações. Não, aí fui com... Acabar de aprender que se deve. E sempre foi assim, eu tinha 10, eu tenho várias coisinhas lá de concurso de redação. Redação no vestibular, eu tirei quase 10, assim, 1 ponto para 10, era 99, 98 e alguma coisa. Tua formação em quê, Poliana? Então, é internacionalista. Então, escrita sempre foi muito natural, assim, sempre fluiu, né? Então, quando eu lembro disso, eu entendo que eu negligenciei uma parte, né? Eu fui coerente, mas eu fui para algo mais tradicional, né? E fui fazendo os estudos ali na academia, super importantes também, que foram dando, né, muita bagagem, mas a escrita criativa, ela ficou completamente sufocada, né? E isso faz falta, né? Quando você tem algo que é muito nato, né? E que aquilo veio com você e você sufoca, independente do motivo pelo qual você fez isso, uma hora isso vai te fazer falta, uma hora você vai entender isso, né? E aí o reconhecer, né? Reconhecer que você tem uma história ligada àquela característica, que você tem uma trajetória e talvez até uma missão relacionada àquilo, né? É super importante para você devolver para o mundo a habilidade com a qual você veio para a Terra, né? Então, você devolve para o mundo, você externaliza aquilo e devolve de alguma forma, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Para a gente se sentir inteiro e para a gente ir passando nessa vida assim, sem passar batido também, né? Então, isso é tão interessante. Quando é que caiu a ficha assim? Poxa, eu já fazia isso, por isso que tá tão legal. Teve um momento assim? Porque isso é tão evidente, assim, as pessoas da minha família, elas têm isso de forma muito evidente, né? Porque em relação a você? Porque minha mãe, meu pai, porque na minha adolescência isso era muito forte, muito, né? Então, que na verdade era até um estranhamento, assim, não caiu a ficha em relação, olha, tenho isso. Caiu a ficha em relação, assim, agora isso pode ser algo, né? Isso pode ser o meu futuro. Eu posso envelhecer vivendo disso, talvez. Quem sabe? Não, agora você falou uma coisa interessante. Tipo assim, eu gostava desde criança. Não necessariamente isso aqui precisa ser um hobby.
não precisa ser um hobby, poderia ter sido uma carreira. Ou pode ser Ou ainda. pode ser uma carreira. Então, e é esse o gatilho que eu tô vivendo no momento, entendeu? Que é justamente essa virada de chave, falando, olha, ok, vim até aqui nesse formato, posso continuar, eu nunca vou deixar de me envolver com social, porque social também é meu, né? Então, faz parte também da minha vida, sempre vai fazer parte da minha trajetória. Mas eu posso sim ir para uma carreira de escritora, né? Apesar de viver no Brasil. De não ser valorizado, de ser visto como algo secundário, né? Um ou outro que consegue despontar. Um ou outro. Que é bem desafiador. Se a gente for falar de grandes escritores brasileiros, a gente vai contar São raríssimos. Se a gente contar em uma mão aqui, quem sabe citar nomes de escritores brasileiros, vamos tentar alguns aqui? Eu começo então, vai. Augusto Cury. Augusto Cury. Mas mesmo Augusto Cury... a maioria teve outra profissão. Então, primeiro ele é psiquiatra. Exatamente, a maioria tem outra profissão. E depois ele conseguiu migrar por conta de toda a conquista que ele teve através da própria psiquiatria, né? Mas tudo bem, né? Pelo menos migrou. Tem um coelho lá, Pelo menos migrou e presenteou a gente, nome do coelho, né? Aí, gente, alguém me ajuda. Hã? Paulo Coelho. Paulo Coelho, obrigado. Paulo Coelho. Paulo Coelho, que aí realmente... E até consagrado, cara, reconhecido internacionalmente até. Quem mais? Exatamente. A Bíblia, agora, né? Dizem que Deus é brasileiro, né? Agora a Cora Coralina, ela começou... Coralina. Ela já era quase idosa, né? Assim, ela já estava entrando ali no período ali, numa idade de velhice. Então, e ainda bem que ela fez isso, né? Então, a gente, olha, antes tarde do que nunca, ainda bem que foi. Mas assim, pra mim, claro, né? Imagina você ser uma grande escritora, reconhecida e tudo mais, mas pra mim é um processo também de fazer o que me dá vida, assim, né? Você escreve o quê? Contos, você tá falando? Agora, né, que eu retomei primeiro com a coluna. Pois é, você tem uma coluna em num veículo então, daqui de Brasília. Muito reconhecido, que é o Metrópolis, assim, é um não, veículo... é o Pauta Social. Sim, mas não é vinculado ao Metrópolis, não. Não é vinculado ao Metrópolis? Não. É um veículo que só tá relacionado... que tem toda uma proposta de pauta positiva. É uma proposta de divulgação de pauta positiva. Que interessante. Quem quiser dar uma espiadinha, como é que o pessoal tem acesso? Pode procurar ou por pauta social ou por nota social, vai encontrar esse veículo. Mas é daqui de Brasília. Eu jurava uma jornalista muito consolidada no mercado. Trabalhou também em grandes corporações e depois ela empreendeu, né, dentro desse campo. Mas não tem esse vínculo. E aí eu voltei para aí. E aí agora eu tô com o projeto do livro Sua História Inspira. Tá, só um minutinho. A tua coluna, ela é o quê? Semanal, quinzenal? Ela é semanal. Semanal. Toda semana eu escrevo. É bastante coisa. Toda semana eu escrevo. Teve uma ou outra semana que a gente teve o pulo, né, ali. Mas toda semana eu mando o artigo para lá. Que é muito legal já. Tá. E aí eu tô com... Agora vai vir o livro, né? Sua História Inspira. Porque os outros livros, Léo, e até o doutorado, teses, enfim, não são escritas literárias, né? O Sua História Inspira, ele vai ser uma escrita literária. Ele vai ser feito de contos biográficos. Então ele vai ter toda uma estrutura, um trabalho de criação, dentro da literatura, com base nas biografias das pessoas inspiradoras que passaram aqui, inclusive nós também, que estamos à frente do quadro, porque a gente também tem nossa história, tá, que inspira. E aí vai ser um trabalho ali de contos biográficos. Mas eu tenho romances, né? Eu tenho coisas que eu quero retomar. Quando você fala que você tem romances, o quê? Tá escrito? Eu tenho um romance. Eu tenho um romance, um deles, né? Que é um romance que chama Além da Loucura, que está registrado na biblioteca. Ele foi escrito... Lembra que eu te falei que teve um processo entre a faculdade e o início ali do trabalho, e pós, etc., que foi de um processo bem criativo? Então, eu escrevi alguns romances. E um deles, ele ficou inacabado, que chama Além da Loucura. Esse eu quero retomar.
que é bem legal. Um dia eu conto sobre ele aqui. Mas ele já tem mais ou menos quantas páginas? Ele tem mais ou menos umas 100 páginas, assim. Mas ele é porque ele é um romance com umas características um pouco complexas, né? Então, eu preciso fazer uma finalização dele, assim, bem estruturada. Aí eu quero voltar a publicar, tem algumas poesias que eu ainda não publiquei. Ainda não voltei a escrever poesia, mas na verdade eu tenho tanto de poesia, assim, que eu nunca publiquei. E aí eu vou aos poucos, né? Agora o primeiro projeto vai ser o livro mesmo, Sua História Inspira. Sua história, você já começou a escrevê-lo? Já comecei. Eu montei toda a estrutura, comecei a fazer algumas escritas e agora eu vou voltar nas pessoas que vão participar agora dessa primeira versão, né, do livro, para a gente poder aprofundar um pouquinho, para poder finalizar a escrita dos contos biográficos. É interessante porque você traz um processo de reconhecimento da tua própria história. Você foi lá no âmago, o teu início ali. E aí você traz um livro que vai trazer um reconhecimento de história de muita gente. Uhum. Né? Isso. Ou seja, você vai falar sobre jornadas de vida mesmo. É história mesmo, você vai contar. São pequenas biografias, vamos dizer assim. Que é bem interessante. Como é que você vê hoje, por exemplo, a jornada de um escritor? Deixa eu entender como é que tá a tua cabeça a respeito disso. Tem essa parte tua de criação, né? Num processo biográfico, é um trabalho meio de investigação, jornalístico e tal, de organização das ideias, é um pouco diferente de que se escreveu, muito diferente de se escrever um romance. Mas como é que você vê a questão hoje, devido à facilidade que a gente está tendo no processo ligado à parte das editoras? Porque você conseguir uma editora para te bancar continua sendo desafiador. Totalmente. No entanto, imprimir um livro hoje, a princípio, está bem mais simples. Muito mais simples. Tem várias plataformas, está bem mais acessível, né? Eu pensei, né? Quando eu comecei a voltar, e aí eu pensei qual que seria o meu primeiro, né? O meu primeiro retorno. E aí eu fui para o Sua História Inspira, que é diferente de tudo que eu já escrevi, por conta disso, né? Porque você tem um processo biográfico também ali, além do criativo. Eu pensei, primeiro eu faço um projeto e vou nas editoras. Eu pensei por onde que né? Qual que seria o início ali, né? Ou eu escrevo e depois começo a procurar. Aí eu parei e falei, primeiro eu vou colocar tudo, né? Por quê? Vou escrever tudo, vou fechar o projeto. Por quê? Porque existem outros caminhos hoje que não são por editoras. Eu adoraria que uma editora, claro, porque uma editora, ela não é só colocar a venda, a editora, ela traz também expertise, né? Ela traz aquele olhar da revisão, ela traz um olhar de mercado, ela traz outras questões também. Pra gente é importante olhar de mercado, naturalmente, ainda mais esse livro que vai reverter as vendas para as organizações sociais que vão participar. Então, também é um projeto social. Então, quanto mais vender, mais retorno vai ter para essas organizações. Então, claro que uma editora é muito bem-vinda. Mas o que eu decidi foi que ele vai sair de toda forma, com ou sem. Então, eu vou escrever ele primeiro. E aí depois eu levo para ver se alguém vai se interessar. Se não se interessar, eu vou subir numa plataforma e a gente vai vender. Então... Muito bem. Você consegue ter uma expectativa de tempo? Ou tô na construção de um livro, em X tempo eu concluo. Você tem isso? Não tem. Não tem. Isso é tão interessante. Depende um pouco da sua rotina também, da sua vida, como que ela tá menos ou mais enlouquecida. 3 filhos, trabalho, marido. Mas eu tenho uma característica que eu até gostaria de não tê-la, né? Porque eu acho ela um pouco mais complexa, que é escrita de imersão. A minha tese eu fiz em uma semana, a minha dissertação eu fiz em uma semana, minha dissertação de mestrado. Você começou em quê? Foi em engenharia de produção e sistema. Eu já tinha feito a pesquisa, claro, já tinha os dados, mas a escrita, eu escrevi em uma semana, virando madrugada. Engenharia assim, de produção? E sistemas. Mas o que isso tem a ver com onde eu te conto? Vamos fazer um podcast sobre isso que eu vou te contar. Por que eu mas fui. Tem ligação? Total. Eu fui por causa disso, por causa do social, para engenharia de produção. Porque eu desenvolvi um método na época. Vamos fazer um podcast sobre isso um dia. Não, mas dá só uma pitadinha, peraí, senão a gente dá conta. Quem vai dormir depois? Não, eu desenvolvi um método de construção de projetos colaborativos de investimento social privado com base em método multicritério de tomada de decisão.
Então, eu achava que só no campo das humanas, não tinha muita subjetividade nos processos de tomada de decisão sobre qual projeto a empresa ia investir em determinado território. E como construir um projeto que fosse mais otimizado, assim, que trouxesse mais benefícios para a comunidade e para a empresa ao mesmo tempo, e para o governo também. E aí eu estudando, investigando, eu descobri um método na área de exatas, que ficava dentro de engenharia, na verdade, engenharia de sistemas. Então, como meu mestrado foi em engenharia de produção e sistemas, o método ficava dentro de engenharia de sistemas. E aí eu fui para esse mestrado para poder desenvolver. Eu desenvolvi, aí fiz a dissertação e tudo mais. Então tem tudo a ver. Ok. Mas aí voltando, né? O processo... O que a gente tava falando, Léo? Da editora, né? Da editora. Então é isso. A hora que tiver pronto, a gente vai ver se você vai colocar... Quem que vai colocar e de que forma, mas ele vai sair. O tempo, da escrita de imersão. Acho que a gente estava falando também da escrita de imersão. Eu tenho essa característica, então às vezes eu preciso ficar num processo de isolamento, hiperfoco, e fico ali sem conversar com muita gente durante um bom tempo, e aí o negócio sai, mas sai de uma vez, sabe? É mais difícil, né, esse processo na realidade que eu tenho hoje, mas eu produzo melhor dessa forma. Eu costumo produzir bem dessa forma. Então vamos ver, eu já até falei, vou sair, vou deixar aqui uns 3 dias. Eu acho que o livro sai, se eu ficar uns 3 dias pra fora, assim, eu acho que esse livro sai. Esse maridão fica, né? Os 3 dias tem rotina ali, eu acho que eu consigo. Quando você viaja, você fica às vezes uma semana fora, né? Mas não tem condição. Não, é muito trabalho. Né? Não. Tô falando assim porque o Roberto dá um jeito. Dá, então. Aí dá pra, às vezes, eu tirar aí uns 4 dias, aí tirar. Já tô aumentando aqui. Roberto, sabe que esse podcast de hoje aqui é só pra você, né? Uma indireta, assim, prepare-se, get ready. Quando a gente tem trazido as pessoas, como é que tem sido a tua experiência ao ouvir as pessoas aqui falando sobre as histórias delas? E agora você vai começar, você ainda não começou o processo de sentar com essas pessoas? Não, ainda não. Mas como é que tem sido para você? As pessoas virem aqui e poderem contar a jornada delas? Como é que você vê isso? Eu acho que isso aumenta tanto o nível de conexão com o outro, e depois que eu tenho sentido, que eu fui entender essa questão dessa conexão, né? De quando você escuta o outro sem muitas barreiras, você tá ali escutando de verdade, né? Você tá realmente interessado naquela história, né? E realmente aquelas histórias, elas são impactantes. A gente já até quase chorou, e algumas a gente até chorou aqui, né? Em algumas histórias. O quanto aquilo gera conexão com o outro, e isso é muito potente, né? E aí eu comecei a estudar um pouco sobre isso para formatar a palestra, porque agora eu tô indo com a palestra. Quinta-feira agora, né? No sábado eu vou estar no maior evento de empreendedorismo do país, que é a Feira do Empreendedor em São Paulo, do Sebrae, palestrando, né, sobre isso. Você vai estar falando sobre sua história. Sua história inspira e gera conexões. Né? Então eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso. E aí eu comecei a descobrir que existem pesquisas já sobre isso, comprovando que quando você conta a sua história para alguém e a outra pessoa conta dela para você, vocês tendem a ficar na mesma frequência cerebral. E aí tem outras pesquisas que falam, que correlacionam. A Universidade de Harvard tem um estudo mais longo da história, tem mais de 85 anos esse estudo, sobre felicidade humana. E o que eles descobriram que é o maior indicador, né, o que mais ocasiona a felicidade nas pessoas é a qualidade das conexões. Sim, eu conheço essa pesquisa, sim. Então, e a qualidade da conexão, ela tem a ver com você respeitar a história do outro e do outro entender a sua história, e isso aumenta a empatia, aumenta, enfim, várias outras questões, né? Que inclusive a gente já tem falado um pouco sobre isso aqui. Então, depois de sentir isso, né, esse aumento de conexão, e a gente faz amigos, né, a gente continua amigos dessas pessoas depois disso, eu comecei a aprofundar um pouco mais sobre esse tema, e tenho entendido que o nível a sensação de prazer, né, que a gente sente depois
de sensação de felicidade, aumento de pertencimento, de grupo, ele vai ampliando, né? Então, o quadro, ele tem sido um presente, assim, né? Um presente porque a gente sai, olha, fiz mais uma amizade, mais 2 amizades. Agora, né, são pessoas que agora a gente vai conviver, né? E uma convivência muito saudável, assim, muito feliz. E com pessoas muito diferenciadas. Nossa, né? Não, são histórias assim impressionantes. Eita, nós! Poliana, a gente vai ter que fechar por aqui, mas fica aqui um convite, então, você resgatar a tua história, que você que tá acompanhando. Se olhar um pouquinho no espelho, quem sou eu, né? Qual que é a minha história? E não desprezar de jeito nenhum. Porque com certeza a tua história tem coisas, assim, muito, muito importantes. Não só para você, como para as pessoas que estão ao teu redor, talvez até pessoas que você ainda não conheça, né? E fica de olho nos sinais, porque quando você perceber, já veio da infância, da adolescência, você já estava lá e você não percebeu. Ó. Poliana, vamos deixar os contatos, por gentileza? Vamos lá. Poli de Andrade Inside, também tem o da Yandé, yandénegócios.com. E ali tá o celular também, né, da assessoria, para quem quiser entrar em contato. Maravilha! Ó, a gente vai se despedir da Poliana. Quem vem na sequência é a doutora Fernanda Avlis. Sobrenome um pouquinho diferente, Avlis. Ela é biomédica, enfermeira e professora, proprietária das Avlis Estética. A gente vai estar falando sobre desarmonização. Como é que é desarmonização? Famosos e mais pessoas querendo tirar procedimentos. Aquela influenciadora que teve um problema de traição, eu esqueci o nome dela aqui, que é a esposa daquele pagodeiro, Carol. A Graciane, vou até conversar com ela, que se eu não me engano, a Graciane andou tirando boa parte do que ela tinha de harmonização no rosto dela. Eu não sabia que tinha como tirar, só silicone que eu sabia que tinha como. Tem uns fios lá no rosto. Vamos ver com detalhes daqui a pouquinho. É logo depois do break, hein, pessoal? Senhoras e senhores, nossa querida Poliana Andrade. Obrigado, Poliana. Obrigada, Léo. Com Deus, querido. Com Deus. Prepare-se para embarcar em